Pessoal, vamos continuar então aqui na Física B. Eu realmente tenho que confessar que eu achei melhor desde que a gente começou a fazer cada física de uma vez, achei que estava mais organizado. E como a gente falou sobre atrito, né, e vocês já têm a tarefinha de vocês lá para tentar resolver, e vocês, né, fiquem à vontade para trazer exercício na hora que as dúvidas aparecerem, vamos aproveitar e ver um pouquinho de hidrostática hoje, que seriam as duas próximas aulas de Física B. Vocês vão rememorar aí algumas coisas que a gente viu lá no segundo ano, né? Não faz muito tempo. A primeira coisa muito importante na hidrostática que a gente tem que aprender é o conceito de densidade. Tu lembra que foi um dos grandes precursores do conceito de densidade? Começa com ar, termina com Quimedes. Muito bem! Arquimedes é o nome do cara. E qual foi a historinha mesmo? Da coroa. Da coroa, ó, aquela história da coroa, incrível. O cara então criou a ideia de densidade. Eu lembro, né? Fizeram o teatrinho. Densidade, que é o que mesmo, galera? É a relação entre massa e volume. É isso, é a relação entre massa e volume. Antes do Arquimedes, ninguém tinha usado de fato, documentado isso, né, para resolver um problema. Não que as pessoas já não precisassem dessa noção, né? Desde os primórdios, quando o homem precisava atravessar um rio sem saber nadar adequadamente, ele tinha que saber, né, qual era a relação da densidade do material, e a densidade da água. Ele tem que saber se flutuava ou não, né? Ele só não sabia que ele estava pensando na densidade quando escolhia a madeira e não a pedra para se agarrar e atravessar o rio, certo? Mas a ideia de densidade, ela faz parte de nossas vidas. Não custa, né? De repente, alguém ainda pode confundir o V com velocidade, não é? É volume. Ali está a densidade. Mas tem um outro conceito que é muito parecido com o de densidade, chamado massa específica, que inclusive matematicamente é a mesma coisa, massa sobre volume. Aliás, seria legal a gente ver como é que a apostila usa essa letrinha de densidade. É o MI, que bom, é que nem eu gosto de usar, a idade de falar aquelas frasezinhas infames e didáticas. Então, massa específica. E aí, qual é a diferença mesmo de massa específica para densidade? Massa específica é para objetos maciços. Parabéns, massa específica é para objetos maciços e densidade é para qualquer corpo. Ou seja, quando eu tenho um corpo oco, eu não posso calcular a massa específica daquele material, certo? Porque via de regra, quando a gente fala de massa específica, é de um material, do ouro, do alumínio, certo? Então, densidade eu posso calcular para qualquer corpo. Massa específica apenas para corpos maciços, corpos sem partes, né, ocas. Show de bola! Outro conceito fundamental para a gente poder criar as nossas equações aqui em hidrostática é o conceito de pressão. Pressão, não podemos esquecer, nada mais é que uma força distribuída em uma área. Isto é que é pressão. Força sobre área. Pessoal, qual é a unidade no sistema internacional para densidade? É grama que a gente usa para massa? No sistema internacional? Não, MKS, metro, quilograma e segundo. Quilograma, metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade do sistema internacional. Né, já que a gente usa o metro para medir comprimento, metro vezes metro vezes metro, para poder calcular o volume, metro cúbico. Show de bola. Unidade de pressão no sistema internacional? Newton por metro quadrado, parabéns. Pressão é Newton por metro quadrado e isso a gente chama de Pascal. Beleza? É o seu Pascal. O importante, pessoal, na hora de tu calcular uma pressão sobre uma superfície, é tu lembrar que a pressão é gerada pela força perpendicular à superfície. Ou seja, se tens uma placa, estás empurrando a placa contra o chão com um certo ângulo, ó. Na hora de calcular a pressão, não adianta só pegar a força e dividir pela área, não. Porque tu tens que decompor a força. Beleza? Vocês concordam que eu desenhar essa força aqui dá no mesmo, ó? Tudo bem para vocês? Dá no mesmo, né? O ponto de ação da força é o mesmo. O vetor é o mesmo,
Então é a mesma coisa. Esse ângulo ali é igual a esse aqui, né? OPV, tudo bem para vocês? Se essa é a força F, vou fazer o eixo X e o eixo Y, decompõe. Essa é a FY, decompõe. Essa é a FX. Eu te pergunto, quais dessas parcelas geram a pressão? Claro, a que empurra a superfície, né? Certo? Aquela outra ali pode gerar a força de atrito, né? Mas quem gera a pressão é a FY! Ah! FY! E aí? Como é que calcula a FY? F vezes seno de alfa. E aí, já que tu calculou a FY, se tu quiser, tu pode botar na formuleta lá. F seno de alfa sobre A. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Se aparecer uma força com certo ângulo, eu multiplico pelo seno do ângulo e divido pelo... Não! Naquele caso foi seno. Se o cara botar o ângulo em outro lugar, pode ser cosseno. Tem que aprender a decompor, né? Como a gente já vem trabalhando desde o primeiro ano. Certo? Se tem dificuldade com decomposição, é só um alerta. Putz, tem que resolver isso já. Né? Tem que resolver isso já, ainda dá tempo. Show de bola! Vimos então ideia de densidade, ideia de pressão. Aliás, essa aqui a gente pode chamar de uma densidade absoluta. O que será que eu faria então para calcular uma densidade relativa? Densidade relativa. Quando a gente quer comparar duas coisas, a gente divide uma pela outra, né? A gente consegue ver quantas vezes uma é maior que a outra. Então adivinha o que é a densidade do corpo A em relação ao corpo B? É a densidade do A dividido pela densidade do B. Só isso, nessa ordem, hein, galera? Essa ordem é importante, por incrível que pareça. A densidade de B em relação a A é a densidade do B dividido pela do A. Certo? Que nem o índice de refração relativo, lembra? Índice de refração da luz, N do A em relação ao N do B. É o NA sobre NB. Certo? Então, mesmo raciocínio do N, do índice de refração. Essa aí, então, é a massa específica relativa, no caso, né? Certo? Sem problema, mas o que eu quero dizer é que não faz sentido, concorda comigo? Por que para calcular uma densidade tu usa massa específica? E se os dois corpos forem óculos e nem, né? Se os dois corpos não forem maciços, né? Por que eu vou calcular a massa específica se nem existe massa específica nesse caso, né? Então eu prefiro dizer que a densidade relativa é a densidade de um dividido pela densidade do outro. Aliás, peso específico, isso aqui é legal, ó. É raro de aparecer, mas é bom saber que existe peso específico. Peso específico, pessoal, que a gente vê por aí, Rho, se bem que na UFSC, ó, ele usa Rho para massa específica, isso é muito delicado, cara. Tem que estar muito atento com isso, muito. Peso específico, que a apostila usa Rho, é o peso dividido pelo volume. Se massa específica é a massa pelo volume, peso específico é o peso pelo volume. E o que é peso, gente? Peso é M vezes G sobre V. Tu concorda que M sobre V é a massa específica? Então eu posso dizer que peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Faz sentido? Peso é M vezes G, peso específico é massa específica vezes G. Certo? Bem parecido com a fórmula do peso. M vezes G. Então essa primeira aula, acho que ela fala basicamente sobre isso, sobre esses conceitos básicos, e isso, pronto. Agora eu vou fazer alguns exemplos, certo? Só revisão, ó. Densidade, massa específica, mesma matemática, só para corpos maciços. Pressão é uma força distribuída numa área. Se a força for oblíqua, use só a perpendicular. Que nem a nossa prova do ano passado, cara. Que legal, né, cara? A tua apostila tem exatamente as coisas que tu estudou teoricamente no ano passado. Então, se fez no ano passado honesto, vai colher os louros. Tem que saber decomposição de vetores, básico, né? Vimos a unidadezinha de pressão, densidade relativa, bem lógico também. Ah, e adivinha o que é peso específico relativo? É o de um dividido pelo do outro, né? Nem tem na apostila, eu acho, mas dá para imaginar isso aí sem problema nenhum. Eu não resisto. Falou em pressão, me vem na cabeça a experiência de... Quase, experiência de Torricelli, filho da mãe. 1600 e cacetada, vou medir a pressão atmosférica. E puf, vai lá e mede. Brincadeira, o cara não é fraco não. Nessa altura do campeonato já tinha desenvolvido a equação de Torricelli, sem dúvida nenhuma, nas aulas com Galileu. Aluno brilhante de Galileu.
Fazia as tarefas desse cara. Esse bicho fazia as tarefas tudo. Mais ainda. Galera, o negócio é o seguinte. Ele pegou uma bacia, encheu d'água. Pegou um tubo com uma das extremidades fechadas, mergulhou na bacia, tirou todo o ar, ergueu a parte fechada para fora e, para espanto, aliás, na verdade ele já esperava que isso fosse acontecer, a água ficou presa no tubo, acima do nível da água. E ele pensou, se isso aqui está acontecendo, e eu sei que tem uma força para baixo nessa água, assim como tudo é atraído, né? Ele não sabia, na verdade, que é atraído pela terra, né? Mas tinha uma força para baixo, que todo mundo conhecia. Então, só se tiver alguma coisa empurrando esse líquido para lá para suportar esse peso. Aí ele percebeu, caramba, tem uma pressão atmosférica. E ele tentava fazer tubos cada vez maiores para ver até onde a água ia, e medindo a coluna de água sustentada pela pressão, ele mediria a pressão atmosférica. Mas ele não teve sucesso. Até que ele usou o famoso mercúrio, o líquido mais denso conhecido, líquido mais denso até que o chumbo. E aí, tu bota lá o mercúrio que tu conhece, né, em pequenas quantidades, por isso não percebe, né, que ele é tão denso. Ele foi lá e mediu essa altura de mercúrio ao nível do mar. Essa altura deu 760 milímetros. Por isso que desde então a gente diz que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Claro que dá no mesmo que 76 centímetros de mercúrio, ou 0,76 metros de mercúrio, ou 0,76 vezes 10 a menos 13 quilômetros de mercúrio. Não, obrigado. Tá? Então olha só, esse cara foi o gênio que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez. Porém, a gente percebeu que medir milímetros de mercúrio nem sempre é confortável. Por isso a gente criou a melhor maneira de, no dia a dia, medir a pressão, que é através da pressão atmosférica mesmo, né? 1 atm é a pressão de uma atmosfera. Uma atmosfera é igual, então, a 760 milímetros de mercúrio, que é igual em Pascal a quanto mesmo? Uou, essa galera não é fraca não, 100 mil ou 10 na 5, aproximadamente, né, galera? Que é quanto mesmo em metros de coluna d'água? 10 metros de coluna d'água. Agora chega, eu estou satisfeito. Então é muito importante lembrar desse detalhezinho aí sempre que fala de pressão, lembrar a origem da brincadeira. Vamos lá, vou fazer uns exemplos para vocês, para que vocês possam se divertir nessa bela sexta-feira, uma bela manhã para aprender física. E o bóson de Higgs? Jezebel, hein?